Olá, eu sou Ana Clara Raimon Vilela Moraes, sou estudante do curso de Licenciatura em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E eu sou bolsista PIBIC, na iniciação científica em Migrações Contemporâneas, Tecnologias Digitais e REAs, e tenho como minha orientadora a professora e doutora Danúzia Torres dos Santos, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Minha pesquisa hoje em dia está em fase de desenvolvimento. Eu pesquiso há 1 ano e 5 meses e hoje eu vou apresentar para vocês um recorte voltado a materiais didáticos de PLAC em perspectiva. Sempre no início das minhas apresentações eu gosto de fazer a contextualização do tema a partir das palavras-chave para ambientalizar e familiarizar os meus ouvintes com uma esfera ampla do tema da pesquisa, para depois eu partir para o direcionamento específico da apresentação, que no caso de hoje são os materiais didáticos, os recursos didáticos voltados para o PLAC. A primeira palavra-chave que aparece aqui para a gente é migrantes de crise, que é denominado como indivíduo ou os indivíduos que abandonam seu território de origem por questões de crise. Esse tipo de imigrantes pode ser relacionado ao tipo de migração forçada, que é fomentada por questões urgentes, como desastres ambientais, como a gente pode observar no Haiti, perseguições e conflitos étnicos, civis e religiosos. A segunda palavra-chave que aparece é direitos linguísticos. E direitos linguísticos, segundo a Unesco, é todo dever e direito que o indivíduo que muda a sua residência natal e fixa a sua residência em uma comunidade linguística distinta da sua tem o dever e o direito de manter uma relação de preservação e integração com a sua bagagem linguístico-cultural de origem. Cidadania plena, por sua vez, é ter acesso a direitos civis, políticos e sociais de forma igualitária perante a lei, não importa quem você seja ou de onde você venha. Refúgio é o estado de vulnerabilidade que faz com que o refugiado busque amparo e proteção em outro local. REAs é a abreviação para os recursos educacionais abertos, que são materiais licenciados de maneira aberta, sob domínio público, permitindo que eles sejam utilizados e permitindo o acesso de terceiros. Sendo utilizados por terceiros e permitindo o acesso para terceiros. PLAC é a sigla que abrevia a expressão português como língua de acolhimento. O PLAC em si é um dos pilares fundamentais para que o processo de acolhimento seja feito. E vale lembrar que o ensino do PLAC tem que ser feito com muita cautela, porque temos que entender toda a esfera que engloba o migrante. Temos que ter consciência que ele é um indivíduo que traz consigo uma bagagem linguístico-cultural distinta da nossa, distinta do português. Então a gente não pode fazer com que essa aprendizagem seja feita de forma imposta, e sim algo que seja paralelamente ao que ele já traz consigo, respeitando sempre a sua bagagem linguístico-cultural. Bom, agora, falando dos recursos didáticos voltados para o ensino de PLAC, eu trouxe como primeiro exemplo o curso Português como Língua Adicional, que pode ser encontrado no site do governo Aprenda Mais. Ou seja, no próprio site do governo, do Gov, é um recorte voltado para o Aprenda Mais. E o público-alvo são os refugiados, imigrantes e brasileiros que desejam aprimorar seus conhecimentos. E essa organização é feita através de uma separação por níveis. O nível 1 sendo o nível básico, o nível 2 como intermediário e o 3 como nível avançado. E os conteúdos são dos mais variados conteúdos voltados para a aplicabilidade no dia a dia desse refugiado e imigrante. Então eu trouxe alguns aqui para exemplificar. Como a identificação
e caracterização pessoal, localização no tempo e no espaço, meios de transporte, alimentação, compras. Ações no passado, conectivos, uso dos porquês, expressões que indicam proibição, obrigatoriedade e permissão, concordância entre nomes e palavras que os qualificam, sentidos denotativo e conotativo da linguagem, metáfora, regência verbal. Gêneros cinematográficos, adjetivos, uso do hífen em palavras compostas, narrativa, pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, marcadores temporais, reticências, verbos irregulares na descrição de experiências passadas, viagem, sinal gráfico, diferenciador e uso do apóstrofo. Porém, esse curso tem pré-requisitos, né? Que é a compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa e possuir um computador com recursos de áudio e vídeo. Ou seja, esses pré-requisitos faz com que o público-alvo seja ainda mais limitado, né? Porque não é qualquer refugiado e imigrante que vai ter acesso, por exemplo. Tem que ser o refugiado e o imigrante, que já carregue consigo conhecimento prévio, né, de compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa e que tenha à sua disposição um computador que conte com os recursos de áudio e vídeo. O segundo exemplo que eu trouxe é do portal do Professor de Português de Língua Estrangeira, o PPLE. Acredito que ele seja um site, se não um dos sites mais conhecidos entre os pesquisadores da área. E esses recursos didáticos a gente pode encontrar no próprio site do PPLE, né, do site do portal do Professor de Português de Língua Estrangeira. Quando a gente entra no site, a gente já consegue ter acesso à aba de materiais. Clicando na aba de materiais, a gente pode clicar em específico nas unidades didáticas e dentro das unidades didáticas tem uma subespecificação voltada para o português como língua de acolhimento, o PLAC. E assim como o outro exemplo que eu trouxe, o curso no Aprenda Mais, Português como Língua Adicional, ele também é feito, a sua organização também é feita por separações de níveis, né? Nível 1, 2 e 3. E cada nível possui uma variedade imensa de materiais dos mais variados assuntos, mas também sempre fazendo esse recorte para uma aplicabilidade no cotidiano. Então eu escolhi um de cada nível para exemplificar aqui, para apresentar para vocês. O primeiro é o porta de entrada PLAC, nível 1, que ele apresenta a situação de uso voltada para o acolhimento e as seguintes expectativas de aprendizagem: interpretar textos imagéticos, ampliar vocabulário relativo à hospedagem e acolhimento, materiais, objetos e ações, identificar locais de acolhimento, conversar sobre situações de acolhimento, escrever e falar usando vocabulário explorado na unidade. Do nível 2, eu trouxe o ponto de partida PLAC nível 2, que apresenta a situação de uso voltado para obtenção de informações de documentos diversos e as seguintes expectativas de aprendizagem: compreender os trâmites legais para ter a documentação necessária e estar apto para trabalhar no Brasil, identificar direitos e deveres de uma pessoa em situação de refúgio, emitir opinião sobre o mercado de trabalho para estrangeiros. E por fim, do portal do Professor de Português de Língua Estrangeira, eu trouxe da unidade 3, uma língua como andar de bicicleta, PLAC nível 3, que apresenta a situação de uso voltada para a interação entre pessoas de diferentes culturas e as seguintes expectativas de aprendizagem: compreender a letra da canção, reconhecer vocabulário sobre comportamentos, atitudes e emoções em contextos de diversidade cultural, partilhar vivências diárias com pessoas de diferentes culturas, na família, entre amigos, com vizinhos, no bairro, na escola, no trabalho, entre outros, e produzir textos sobre a vida de cada um, ou uma. Bom, esse material didático específico eu já tive acesso, já analisei, e ele é muito legal porque ele é feito de uma forma muito lúdica, ele não é direcionado somente para aquela praticidade, né, que é mais usual no dia a dia, de pergunta e responde. Ele tem exercícios voltados à questão sonora, de assimilação sonora, assimilação imagética através de imagens, e ele se apropria de temáticas bastante importantes e bastante usuais no cotidiano, e temáticas muitas vezes que ficam
muito negligenciadas, né? Que são assuntos que, se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente não passa por nossa cabeça saber, por exemplo, questões voltadas à documentação e mercado de trabalho para estrangeiros. E tem um material inteirinho do nível 2 voltado para isso. Como eu falei no início, mas reiterando, as unidades didáticas são separadas assim por níveis, e todo nível 1 vai receber essa nomenclatura inicial de porta de entrada, todo nível 2 vai receber essa nomenclatura de ponto de partida, e todo nível 3 vai receber a nomenclatura uma língua como andar de bicicleta. Porém, eles contam com diversas variedades temáticas de conteúdos. Eu trouxe agora como exemplo o Vamos Juntos, o curso de português como língua de acolhimento, que está disponível no portal da Unicamp. E ele conta como objetivo subsidiar o ensino de PLAC, de português como língua de acolhimento, a migrantes e refugiados jovens ou adultos, informar esse público sobre diferentes temas relevantes no seu dia a dia, contribuindo para a inserção dos migrantes e refugiados na sociedade brasileira e sua politização, informando sobre os direitos e serviços que possam ser úteis no seu cotidiano. E a coleção conta com 4 livros. Eu consegui trazer aqui a imagem dos 4 livros para ilustrar para vocês. E cada um possui o seu nivelamento e seu nível de dificuldade, né? De acordo com o que o usuário vai estar demandando. E o livro é dividido em 3 níveis: elementar, básico e intermediário. Ou seja, diferentemente dos 2 outros exemplos que eu trouxe, ele não recebe a nomenclatura de nível 1, 2 e 3. Básico, intermediário e avançado. O dele é elementar, começa com o nível elementar, nível básico e nível intermediário. E a organização do material é feita da seguinte forma: para cada um dos volumes há um livro do estudante, destinado ao uso em sala de aula, e um livro de autoestudos, que contém exercícios a serem realizados em casa pelos estudantes. Também compõe a coleção um guia de pronúncia e gramática, composto por explicações rápidas que podem ser consultadas a qualquer momento. Cada livro do estudante contém 5 unidades independentes planejadas para compreender 2 aulas de 1h40. Esse site do Vamos Já, né, o portal da Unicamp, ele é bastante didático, bastante informativo, foi o que me chamou muita atenção, diferentemente dos outros 2. Esse é o mais informativo, o mais autoexplicativo, então acredito que a pessoa que vá fazer uso dos materiais por eles fornecidos não venha a ter nenhuma dúvida de como usar. Vem em cada edição e até no próprio site o manual de como fazer o uso, né? O bom uso do curso. Eu já tive mais contato com os materiais do PPLE e do Vamos Juntos, por eles estarem de fácil acesso na rede, né? O material do Vamos Juntos, ele não está com acesso todo. Ele é disponível de algumas partes, de algumas páginas, né, na internet. E o do PPLE é só baixar, cada link vai direcionar o acesso para essa unidade. Já o do curso Português como Língua Adicional, por ele ser um curso, acredito que síncrono, eu não tenho esse acesso, porque ele é feito por períodos. Então agora, no meio do ano, vai ter o 2024.2, e eu só consigo ter acesso a partir do momento que eu me inscrever e acompanhar o desenrolar do curso. Bom, a questão de referências, agradeço a escuta de todos os ouvintes. Minha pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, então espero ter uma oportunidade futura para vir aqui novamente e trazer novas informações, novas análises de materiais didáticos, sanar algumas possíveis dúvidas que possam ter surgido durante a apresentação e agradecer a oportunidade de estar participando desse evento.
Então, deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Ficou bom.